Olá, querido amigo do canal Regeneração em Foco, começando mais uma semana com vocês. Hoje, quarta-feira, como de costume, nós vamos iniciando os nossos trabalhos. Hoje um pouco mais tranquilo, né, meio da semana, então nós vamos nos alinhando com o próprio universo aí para que a gente possa caminhar, né, dentro desse espaço físico maravilhoso chamado planeta Terra. E eu agradeço a você que está aí do outro lado, que nos ajuda, nos auxilia através dos seus comentários, através dos vídeos que vocês postam, repassam, assistem, né? O canal Regeneração em Foco tem sempre a finalidade de auxiliar e ajudar aqueles que tanto necessitam, né? Através do conhecimento, que é a base de tudo, e através de tudo aquilo que a espiritualidade nos traz e nos dá condição de sempre estar repassando aqui dentro desse espaço maravilhoso. Hoje não vai ser diferente, como foi dito na semana passada, nós vamos falar um pouco hoje sobre a apometria e a gente vai explicar como é que funciona, quais são as metodologias que são aplicadas nesse processo de conhecimento, que é chamada apometria. Você também vai entender um pouco sobre a questão de como ela vai nos auxiliar nesse processo de regeneração planetária. É uma técnica maravilhosa que está aí para todas as pessoas que querem e devem conhecer como funciona e de que forma funciona. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vai trazer para vocês essas informações. Sempre lembrando que nós vamos deixar algumas informações básicas sobre livros que vocês queiram conhecer, vai estar lá no rodapé do nosso canal, né? E você pode acessar alguns links lá que a gente vai deixar para falar um pouco mais sobre essas técnicas maravilhosas que a própria apometria nos capacita a entender e conhecer, e, enfim, são diversas formas de trabalho que ela nos possibilita de estar agregando na nossa vida, né? E é muito importante sim, porque a apometria ela é uma técnica que já vem de um passado antigo, né? Apesar de ser novo para as pessoas, ela está aí basicamente desde a década de 60, 70, né? E ela foi trazida inclusive por o nosso querido Dr. José Lacerda. E ele vem dentro de um congresso, num 5º congresso de espírita, né? Trazendo essas técnicas e mostrando para nós como é que ela funcionava, né? Para que a gente possa entender, vamos iniciando os nossos trabalhos. A apometria, ela teve um nome inicial de hipnometria, né? Um porto-riquenho ele trouxe essa técnica para o Brasil e apresentou ao nosso querido Dr. Lacerda, que era um espírita experimentado, né, criador também da Casa do Jardim, juntamente com a sua esposa, a dona Yolanda, né, que era uma médium maravilhosa, assim, de um conhecimento fantástico, né? E era uma vidente mesmo, ela conseguia enxergar todo o outro lado espiritual, né? E ele traz essa informação com o nome de hipnometria para o Dr. Lacerda, e o Dr. Lacerda começa a fazer pesquisas, né? Para que você tenha uma ideia, o Dr. Lacerda era um médico ginecologista, ele foi cirurgião geral e depois foi clínico geral também. Para você ver que a medicina, né, os campos da medicina, os campos da ciência, sempre estão dentro desse processo de conhecimento, tanto da parte espiritual quanto da parte científica, né? E não foi diferente com o Dr. Lacerda, um grande pesquisador nessa área. Ele foi a fundo entender o que era essa tal de hipnometria, né? E com o passar do tempo, o Dr. Lacerda começa a perceber que esse nome hipnometria não cabia naquele tipo de técnica usada, porque não se tratava de uma hipnose, como era sugerido o próprio nome da hipnometria. E ele adota o nome apometria, né? E o fato dele adotar a apometria desencadeou uma série de outros conhecimentos nessa área, e as pessoas foram agregando aquilo de uma forma muito mais clara, muito mais ampla, né?
Para que tenha uma ideia também, o Dr. Lacerda, para quem não conhece, e tiver a possibilidade, façam as pesquisas. Ele é o criador da Casa do Jardim, né? E foi justamente dentro dessa Casa do Jardim que as técnicas da apometria foram aperfeiçoadas através desse nosso companheiro, Dr. Lacerda, né? Então vamos lá. O que consiste, Manuel, nessa questão apometria? Qual que é o trabalho da apometria? Bom, a apometria, ela consiste no seguinte fato, de que existe a possibilidade do médium em estado animado, ou seja, acordado mesmo, ele adentrar em outras esferas, né? Outras esferas, seja ela espiritual, seja ela astral, seja como você queira colocar. O médium, de certa forma, ele é desdobrado, né? Sai-se especificamente o seu perispírito da sua matéria física, né? E a gente conhece, sabe, para quem já tem conhecimento nessa área, sabe que o espírito não sai totalmente do corpo físico, né? A gente fica ali interligado entre a matéria e o espírito durante o período em que estamos ligados ao corpo físico. Então o médium se desdobra, ele entra em outros campos, né? E a partir daí, esse médium acordado, através dessa técnica chamada apometria, ele passa a vivenciar o mundo astral, ou seja, o mundo fora do corpo físico, né? Porque todos nós sabemos, né? A grande maioria sabe que muitas e muitas pessoas, a grande maioria, tem dificuldade de ver os dois lados da vida, né? Isso é muito claro, isso devido à densidade material da qual você consiste, eu consisto, todos nós consistimos, nós temos esse impedimento de ver o outro lado físico. Agora existem médios, né, um pouco mais experimentados, que têm a capacidade de vivenciar os dois lados, né? Ou seja, os dois lados da vida, como queira dizer, ou como queira entender. Então, através dessa técnica chamada apometria, você consegue visualizar o campo astral, né? Então, o Dr. Lacerda passou a nos dar conhecimento nesse sentido. As suas pesquisas foram se aprofundando cada vez mais. E a primeira pessoa que vivenciou esse campo, né, extrafísico, a partir da técnica apométrica, foi a sua própria esposa, a Yolanda, né? Que, para quem não sabe, só a nível de curiosidade, a dona Yolanda era prima do Dr. Lacerda e ambos casaram, enfim, eles tinham toda essa questão que não cabe aqui dizer, mas é só a título de curiosidade mesmo. E a dona Yolanda entra no mundo astral e começa a vivenciar campos incríveis através dessa técnica. E a partir daí ela enxerga, né, a partir do momento que ela é desdobrada, ela enxerga portas e escadas que davam acesso a um hospital no astral. Isso é incrível. Mas isso acontece de verdade, mano? É verdade, acontece sim. Essas técnicas nos possibilitam a isso, né? Para quem tem uma ideia, eu sou apômetra desde 2008, né? Eu fui formado na casa São Francisco de Assis, fica na região de Moema. O mestre que nos formou foi Francisco Alberto Daieira, né? Um grande conhecedor da área da apometria, criador do Neutra, que é o Núcleo de Estudos Universalistas da Terapia Apométrica, e é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, vivenciar, fizemos alguns trabalhos juntos, inclusive parte desse projeto que era o Neutra, nós começamos a idealizar e projetar esse trabalho maravilhoso. Inclusive naquele mesmo ano, né, após o término do curso, que foi em 2008, iniciando mais ou menos aí por volta de 2009, nós também passamos a criar um projeto ali. Eu estava, graças a Deus, naquele momento envolvido com aquilo tudo. A Federação Apométrica do Estado de São Paulo, que por algum motivo depois, enfim, essa instituição aí, ela teve um tempo dormida, né? E a gente acredita que isso com um determinado tempo vai retornar, mas não é o caso agora, só para que entenda.
Então, a partir daquele ano em que eu me formei, nós tivemos conhecimentos maravilhosos com essa técnica apométrica, né? Naquele grande grupo estavam a minha esposa, a Sandra, estavam amigos como a Valéria, o Alexandre, a Sueli, que era um grupo que nós fazíamos naquela época e nós trabalhávamos no campo astral, né? Consistia em fazer ali um círculo, e nesse círculo os médios eram desdobrados através da técnica apométrica, e a partir daí nós entrávamos no campo astral e fazíamos diversos trabalhos naquela época, hospitais, enfim. A apometria, ela te possibilita de você viajar em diversos cantos do próprio universo. É tanto que hoje existem a apometria universal, apometria extraterrestre, tem uma série de nomes aí que as pessoas dão para essa técnica no intuito de melhorar, enfim, né? Mas todos nós sabemos que ela tem uma base, ela continua sendo a apometria que sempre foi, né? Só que com algumas técnicas um pouco mais aprimoradas, enfim, e os médios são possibilitados de conhecer e vivenciar isso. Então, através desse conhecimento maravilhoso que é a apometria, ela nos dá a possibilidade também de adentrar no campo de vivência da pessoa. Como é que funciona isso, Manuel? Você vai ver o que eu faço. Na realidade, a apometria, ela não tem esse intuito, ela tem o intuito de buscar dentro do seu arquivo espiritual alguma situação que possivelmente venha a trazer a você, no momento atual ou no futuro, alguma situação em relação... Peço desculpas aí pela interrupção do vídeo, mas é apenas para você entender que às vezes nós temos algumas dificuldades e por conta disso a gente acaba vivenciando alguns problemas aí técnicos, tá bom? Então eu vinha dizendo para vocês que a apometria nos possibilita aí viajar em campos astrais, em outros universos, né? Em locais de grande dificuldade. Ela também nos possibilita de conhecer profundamente o ser humano através dos seus arquivos espirituais. Como é que isso é feito, Manuel? É feita uma abertura de campo nesta pessoa, né? Essas técnicas são utilizadas em alguns locais, casas, enfim, espíritas, casas apométricas, né? Estruturas aí que são feitas para esse tipo de conhecimento. E lá as pessoas são tratadas através do seu problema de saúde. Nós podemos entrar no campo espiritual desta pessoa, e a partir daí nós vamos descobrir quais foram as causas que fizeram com que essa pessoa venha a ter determinados problemas, principalmente com questões de doença, enfim, e uma série de outras questões aí que envolvem o próprio ser humano, né? Como é feito esse processo? A apometria, ela é feita através de pulsos quânticos, ok? Através dos pulsos quânticos, nós criamos estruturas de proteção, nós criamos locais de defesa, né, para que você possa adentrar nesses locais de difícil acesso e outras estruturas universais, né? Manuel, posso visitar outros planetas. A apometria, ela possibilita de você fazer algumas viagens astrais, né? Evidentemente que nós sabemos que existem aí barreiras, algumas barreiras que nos impedem de viver ou vivenciar algumas estruturas devido à nossa falta de entendimento. E por conta disso, nós somos impedidos até de viajar em campos astrais muito superiores, né? Então a gente tem uma certa limitação, mas consegue viver e vivenciar esses mundos aí extrafísicos e até outros planetas através dessa técnica chamada apometria, ok? Os campos de proteção, como é que funciona? Os médios, através dessa técnica, eles criam proteções neste ambiente de trabalho. Essa proteção consiste em não deixar que nada interfira nas estruturas internas do trabalho, ok?
Então lá o médium, através do seu comando, né, da ideologia, da ideoplastia de entendimento dele, ele cria ali aquele médium que está comandando o trabalho, ele começa a criar esses campos de proteção. E os médios que estão com ele trabalhando, que vão assessorá-lo naquele momento, esses médios vão poder ver o que está acontecendo no campo astral, como é que ele está montando essas estruturas, porque todos os médios, através desses comandos, são desdobrados, né? Os comandos são feitos sempre em impulsos de 7, na grande maioria. É uma regra? Não, não é uma regra. Existem momentos que nós temos que aplicar muitos mais pulsos, né? E esses pulsos, eles nos possibilitam de fazer viagens, por exemplo, a passados. Isso depende muito de como é aplicado a técnica e de que forma essa técnica está sendo aplicada e o porquê de ser aplicado daquela forma, tá? Então, para que vocês entendam, os pulsos são feitos através de toques com a mão. Eu vou usar a direita, mas geralmente a grande maioria dos médios usam a mão esquerda e tem o porquê disso também, tá bom? Então ele utiliza lá os seus comandos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando eu aplico esse comando, eu utilizo a física quântica, a energia quântica. Então o nosso comando, através desses pulsos de dedos, estão criando e retirando do próprio universo a energia necessária para você atuar em determinados campos, ok? Então eu vou dar um exemplo claro para você como seria esse processo dentro do conhecimento quântico, dentro da apometria, ok? Então estamos lá, os médios todos reunidos numa determinada sala, e nessa sala nós precisamos primeiro aplicar uma técnica para limpeza e proteção do ambiente, ok? Então digamos que eu tenho que utilizar o que nesse momento, Manuel? Eu preciso utilizar o vento solar. O vento solar é uma energia fantástica. Para que você que não conhece a apometria, procure saber um pouco mais, você vai entender o que é isso e como isso é feito e por que isso é feito, ok? Então energia, limpeza de ambiente, nós utilizamos esses pulsos. Então eu, médio que estou comandando o trabalho, aplico lá a energia do vento solar. Então nesse instante peço ao universo que aplique nesse instante, aqui nesse momento, nessa sala, a energia solar ou vento solar. Então eu vou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse momento o meu ambiente ele explode de energia solar, ok? A energia solar é uma energia fantástica. Quando eu falo energia solar, é do Sol mesmo, né? As partículas do Sol, elas são interpostas dentro desse campo em que eu estou trabalhando, e ela começa a queimar as estruturas negativas, começa a queimar o ambiente no sentido de limpeza, de retirar os miasmas e as energias existentes naquele campo. Então utiliza-se geralmente o vento solar. Isso é só um exemplo, tá? Existem outras técnicas, outros tipos de meios aplicados para que possam também fazer a limpeza do ambiente. Isso é uma exemplificação do que nós fazemos dentro do local. Fez isso, então eu começo a criar o meu ambiente de proteção, ok? Ambiente de proteção, o que é, Manuel? Eu tenho que criar estruturas de proteção, ok? A estrutura de proteção inicial sempre ela se forma em um triângulo, porque aquele local ele passa a ser um local de proteção. Todos nós sabemos que o triângulo é a forma mais perfeita do universo. Através do triângulo é que nós criamos a estrutura de proteção do ambiente, ok? Como é que eu faço isso? Um triângulo positivo em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Criei um triângulo de proteção da forma positiva. Manuel, e aí, é só isso? Não, tem a forma que a gente não costuma falar negativo, mas é só para que você entenda essa introdução, um polo invertido ou polo negativo, porque tem que ter sempre o equilíbrio entre o positivo e o polo negativo. Então crio de novo em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Automaticamente que eu crio um triângulo em duas estruturas, positiva e negativa, ok? Para que você entenda. Então aquele ambiente já está em proteção. Acabou? Não, lógico que não.
ok? Nós temos que criar as estruturas externas de proteção. Então nós vamos lá, colocamos lá entre essas estruturas correntes de aço de proteção, porque todos nós sabemos que o aço também, no plano espiritual, ele consegue eliminar, né? Ele tem uma energia específica que faz com que as energias deletérias elas sejam afastadas daquele ambiente. Então criamos lá uma corrente de proteção em torno dessa estrutura que criamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criei uma estrutura de proteção em corrente de aço. Esse aço vai proteger contra os espíritos trevosos, ok? Para vocês verem como é uma técnica fantástica, e ela tem diversos meios ali para que você possa conhecer e entender esse processo, certo? Acabou, Manuel? Não, não acabou. Fez essa parte de proteção externa, nós vamos trabalhar o interno. Então dentro da parte externa nós criamos também cortinas de proteção dentro desse ambiente que você estava. Lembra que você está dentro do triângulo? Então nós vamos criar essa cortina de proteção. Para quê? Para que energias específicas que ainda venham adentrar em nosso ambiente, elas façam uma barreira e evitem que você sofra influenciações ainda externas. Então nós criamos lá as correntes de proteção, que são como se fossem redes de proteção interna, que vão isolar aquele ambiente. Então eu vou lá, aplico novamente a técnica em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Fechei? Ótimo, pronto. Isolou, tá tudo bonitinho. E agora? Agora nós vamos desdobrar os médiuns, ok? Dentro desse ambiente, porque quando eu falo ambiente, o ambiente, gente, não é um triângulozinho não, é uma estrutura muito grande, às vezes, chega a 200, 300 metros de distância, né? Esse ambiente de proteção. Passo a desdobrar os médios, né? E eu utilizo a técnica de inversão ou reversão, tá certo? Então vamos lá. Desdobrando os médios em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pum. Os médios são desdobrados, ok? Os médios são desdobrados e agora o que acontece? Aí nós que estamos dentro do conhecimento apométrico, dentro daquele ambiente que foi criado, passamos a abrir as escadas para o plano astral, tá certo? Por que escadas, Manuel? Porque é muito mais fácil de você idealizar o fato de subida, ok? É a ascensão, você está subindo. Então essas conotações são importantíssimas no campo da evolução, principalmente da apometria. Então criamos escadas no plano astral, onde vão se abrir as portas, e a partir daí nós vamos entrar nos hospitais do campo astral, ok? Esses hospitais, eles geralmente estão em casas espíritas, em igrejas, não importa. Essas técnicas são utilizadas para que você entre nesses locais de pesquisa, porque são campos de pesquisa. Então criamos lá as nossas escadas sempre nos mesmos pulsos, em 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a partir daí você vai criando. Você percebe que a sua mente, ela é fator importante para a criação de todo o ambiente. Então, quem vai aplicar a apometria tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muito estrutura de conhecimento para saber o que está fazendo, por que tem que ser feito daquela forma, né? Então, e você está só? Não, você tem que ter espíritos que vão auxiliar você também na proteção. A apometria, ela foi criada dentro de uma estrutura onde nós, no campo astral, descobrimos que alguns dos grandes trabalhadores, a maioria dos grandes trabalhadores, também atuavam no campo da Umbanda. Então lá dentro dessa estrutura espiritual nós conhecemos espíritos que atuavam também. Aí você fala assim, ah, Manuel, só atua. Não, eu quero que você entenda uma coisa. O mesmo médico que atua no hospital do campo espiritual é o mesmo médico que vai atuar na Umbanda, é o mesmo médico que vai atuar na igreja. Não importa para a espiritualidade. O espírito que está trabalhando no campo astral, ele se materializa da forma e necessidade que há
daquele momento, independente do campo em que ele vá trabalhar, seja numa igreja, seja num centro de umbanda, candomblé, não importa, a espiritualidade, ela tem a possibilidade e o conhecimento necessário de atuar em todos os campos. Então esses médicos do campo astral, eles poderiam sim ser só médicos, poderiam, mas nós passamos a conhecer esses espíritos maravilhosos também através do campo da Umbanda, porque eles têm grande atuação nesses setores, nesses locais. Então no astral nós conhecemos os guardiões, nós conhecemos lá os chamados pretos velhos, que as pessoas, a grande maioria não conhece, ou conhece e faz que não conhece, mas são grandes trabalhadores que atuam também dentro da apometria e diversas outras situações aí que esses grandes espíritos maravilhosos aí trabalham e atuam, tá ok? E um dia a gente pode trabalhar e conversar, conhecer um pouco mais sobre esses amigos da espiritualidade, saber que eles estão em todos os locais, eles se vestem de acordo com a necessidade do local e a gente vai entender um pouco sobre isso. E é muito importante, tem inclusive um livro do Chico Xavier, do espírito André Luiz, que é o Nosso Lar, e ele explica muito bem essa questão de trabalhos dentro de locais específicos, como a Umbanda, centros espíritas, e ele explica, o próprio espírito que está atuando com o André Luiz, ele vai mostrando para o espírito que está desencarnado, que era o André Luiz, a grande quantidade de locais em que o plano espiritual atua, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou no centro de Umbanda porque lá só tem espírito do mal. Gente, nós estamos chegando ao momento do nosso universo que nós temos que crescer de alguma forma. A gente tem que começar a entender e respeitar o conhecimento do próximo. Nós temos que entender que esse processo é natural, que as coisas vão se aplicando de acordo com a necessidade da própria espiritualidade sabe, a gente está perdendo tempo fazendo críticas e não fazendo construções dentro desse universo maravilhoso que é o planeta Terra. A gente só tem o ato de querer destruir o conhecimento do outro, de ver como o outro atua, mas, sabe, eu enxergo a mim e não enxergo o outro. Quer dizer, eu sou melhor e o outro não é. O meu Deus é melhor do que o outro. O Deus é um só. A gente tem que parar com esse negócio de querer diminuir o ser humano, o próximo, o irmão, porque todos nós somos irmãos. Então nós temos que ter essa capacidade de começar a filtrar essas coisas, sabe? Isso é uma pequenez terrível do ser humano. O ser humano tem que entender que o processo é para todos. Não existe um mundo escolhido, um ser escolhido. Você é o escolhido. Todos nós somos escolhidos, sabe? O pastor, que é Deus, ele não tem o hábito de deixar suas ovelhas para trás. Então quem tem esse hábito somos nós, porque nós sempre queremos estar à frente achando que o nosso é melhor do que o outro. Na verdade, nós temos que entender o seguinte, que todos nós estamos num processo de evolução, um processo de conhecimento, e todos nós vamos chegar a um determinado patamar no universo em que temos que nos igualar, sabe? Independente da crença de cada um. É muito importante, sabe? Se houve a necessidade de crenças, é porque houve a necessidade de entendimento individual. Sabe? As pessoas têm que parar com esse negócio de sempre achar que um é melhor do que o outro. Gente, não existe um melhor do que o outro. Às vezes você nem sabe se o que você está fazendo ou está atuando está correto. Você acha que está correto dentro da sua natureza, porém na natureza do outro, aquilo não está correto. Então a gente tem que começar a entender e conhecer os irmãos, sabe, de uma forma um pouco mais clara. E deixar de lado as nossas imperfeições, sabe? Aquela capacidade que você tem de dizer que é melhor do que o outro. Vamos parar com isso, isso já passou, a gente já está vivendo um outro patamar no universo, um outro momento no universo, então a gente tem que começar a crescer nesse sentido, tá bom? Então, como eu ia falando sobre a apometria, esses maravilhosos trabalhadores que estão na espiritualidade vão nos auxiliando. E ali, dentro daquele hospital, no astral, nós conhecemos diversos espíritos, diversas técnicas maravilhosas que são aplicadas no astral e que possivelmente, na grande maioria dos próximos anos, serão aplicadas
também no campo físico, né? E é onde eu falo desde o começo do vídeo. Nós temos equipamentos no plano astral que ainda não chegaram ao plano material, mas que estão em processo de conhecimento do técnico, do cientista ser humano, né? Que está encarnado. E esse cientista vai, dentro da sua intenção, dentro do seu conhecimento agregado, conhecer esses equipamentos que vão chegando do universo, lá do plano maior, tá certo? Então, para que você tenha uma ideia, como eu estava falando sobre a questão da apometria, a apometria traz essa gana de conhecimento, essa gana de informação, que com certeza, quanto mais conhecimento você agrega, mais facilita a sua entrada nesse processo de transição planetária. Por que isso, Manuel? Porque a apometria, ela é uma grande ferramenta para que possamos atuar nesse processo de transição, sim. Quanto mais conhecimento você agrega dentro das técnicas apométricas também, você começa a entender o processo de transição planetária, o processo de transformação, de conhecimento, sabe? Que são maravilhosos e que estão aí para nossa felicidade, né? O plano espiritual nos possibilitou este conhecimento e a gente vai agregando e vai trabalhando no intuito de trazer a grande maioria que ainda não conhece esse trabalho magnífico e fantástico que é a apometria, tá certo? Para que tenham uma ideia, para que vocês tenham uma ideia, quando eu falei em desdobramento do campo apométrico, é para que você entenda que esse desdobramento nos possibilita de conhecer outras estruturas. Mas é estrutura aqui no plano espiritual? Não, é estrutura em todos os campos do universo. Viagens astrais que te levam a outros planetas. Isso é fantástico, a apometria te dá essa possibilidade. Sim, né? Do médium que está experimentado, que o médium que está capacitado para conhecer, que está aberto a novos conhecimentos, né? Porque tem pessoas que se fecham naquelas cúpulas e dali ela não sai. É só isso, só isso, só isso e acabou. Então para que você tenha uma ideia, é necessário que você conheça mais, que você abra o seu campo mental no sentido de saber que o universo ele está, sabe, existem ganas de conhecimentos que nos possibilitam de viajar no mundo físico, espiritual, enfim, onde você queira, tá? E essas técnicas, como eu disse, vão também nos possibilitar aí de conhecer esse processo de transição planetária que vai chegando, que vai se aproximando e as pessoas vão sentindo, né? Eu falei outro dia desse aqui, eu estava comentando, olha, gente, tomem cuidado, porque estão previstos algumas situações nos próximos meses. Isso foi no último vídeo, quem não viu, veja, tá lá essas informações, previsões, alertas, né? Que possibilitam você de entender que algumas aglomerações, e olha, presta atenção, nós estamos em época de carnaval, né? Isso agora, hoje é dia 19 de fevereiro de 2020, ok? Nós estamos aí beirando o início do carnaval, então, ótimo, você quer fazer sua folia, faça sua folia, não tem problema nenhum, mas tome cuidado, né? Entenda quais são os limites que você pode ir, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Quando eu falo cuidado com as aglomerações, cuidado com certas aglomerações, né? Porque essas aglomerações, na grande maioria, causam também transtornos. E para quem, Manuel? Para você, para o outro, enfim, tá? Isso não cabe a mim aqui julgar nem falar absolutamente nada. Eu acho que você é dono da sua verdade, então você sabe onde você entra, onde você sai, tá certo? Estou aqui para te dar esse tipo de conselho, apenas para lembrar para você que você ainda tem uma gana de tempo ainda para vivenciar nesse planeta aqui, e quem decide esse tempo é você, não é o outro. Você que tem que saber se você está no local correto, tá bom? Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é só uma pincelada aí para você ficar atento nesses próximos dias aí, nos próximos meses, tá certo? Então, como eu ia dizendo, a apometria é isso. A apometria são possibilidades, são conhecimentos magníficos e maravilhosos. O que eu dei aqui foi pequenos exemplos para que você entenda como são feitas e são aplicadas algumas técnicas no campo apométrico, tá bom?
Hoje o vídeo é um pouquinho mais longo, né? Mas é porque é um assunto um pouco mais específico, tá certo? E também você vai descobrir que a apometria, ela tem regras, a apometria tem leis específicas que tem que ser seguidas, tá? Eu vou colocar depois na parte de baixo do link lá, um link específico lá para falar sobre as leis da apometria, tá bom? Porque senão a gente vai ficar se alongando e eu precisava explicar cada lei é específica, o porquê, né? Mas que você entenda que a maior lei da apometria é o amor. Essa é a maior lei, a lei da transformação. Enquanto amor você tiver, enquanto sabe, respeito por você e pelo próximo você tiver, isso aí é fundamental, né? Dentro de qualquer técnica que se aplique, independente de onde você esteja, igreja católica, igreja evangélica, tá certo? Independente de onde você esteja, sabe, os cultos que você vai, não importa, você tem que ter amor e respeito pelo próximo, tá? E essa é uma das maiores leis da própria apometria, tá bom? Eu vou deixar lá o link específico para você entender um pouco sobre as leis da apometria, tá bom? Hoje eu quero dar 2 dicas, tá? Existem 2 livros que são muito bons da apometria, tá bom? Vou deixar também o link lá embaixo, lá, se você quiser, depois você dá uma verificada. O nome do link é Apometria, Novos Horizontes, da Medicina Espiritual também, que é do Vitor Ronaldo, esse livro, tá certo? Legal, uma dica legal. O outro são Técnicas Apométricas Aplicadas, uma luz no horizonte da medicina, que é do próprio Francisco Alberto da Eira, que hoje já não se encontra mais conosco. O professor Francisco hoje já se encontra nas estruturas espirituais, né? Atuando também dentro do campo apométrico, atuando dentro da apometria, já nesse mundo maravilhoso que nós não podemos vivenciar, mas ele está lá, está trabalhando, e a gente tem essas informações do próprio plano espiritual. E que bom, graças a Deus, né? O trabalho do médium, vocês percebem que continua mesmo após a perda do seu corpo físico, tá bom? Então são espíritos maravilhosos aí que estão nos auxiliando e estão nos ajudando sempre, tá bom? Que mais que eu preciso falar? Bom, enfim, deixa eu só para completar o que eu tinha dito. Nós fizemos toda aquela estrutura, tá certo? E depois que nós fizemos as nossas pesquisas no plano espiritual, existe a necessidade, gente, de retirar todos os campos que você fez. Por quê? Porque não pode, o médium tem que retornar à matéria física. O médium, lembra que o médium está desdobrado, que você desdobrou o médium para que ele entrasse nos campos astrais? Então existe sempre a necessidade, sim, de você retornar o médium. Então a gente vai retornando o médium, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai retornando o médium que estava desdobrado ao seu corpo físico e começa a desmontar na mesma proporção que nós fizemos todas as estruturas que você criou através da apometria. As portas do hospital são fechadas, as escadas são retiradas, ok? As estruturas internas começam a ser desfeitas, lembra das cortinas, os triângulos, usando sempre as mesmas técnicas, desfazendo impulsos de 7 e nos triângulos a gente vai utilizando o alfa, beta, gama, delta, epsilon, retirando todas as estruturas. É necessário, porque senão daqui a pouco sabe o que acontece? O médium sai de dentro do trabalho totalmente desdobrado. Então o que acontece? Sai desdobrado, não refez, não tirou os campos que eram necessários, não acoplou o médium, ele vai sair dali para a porta com tontura, né? Porque ele ainda está... ainda está ali meio que deslocado, né? O seu corpo e o seu perispírito estão em deslocamento, tá certo? E é necessário que você reacople tudo de novo. Tá, e aí, eu não reacoplei, o que acontece? O médico vai sentir? Vai, alguns tempinhos ele vai ficar fora da matéria física, tá certo? Vai estar interligado ali, a gente conhece, para quem conhece muito essa área, vai falar que está entre cordões, né? De prata, cordão, enfim. E a gente vai entender que depois ele se reacopla, mas com muito mais dificuldade e às vezes até passar mal. E não é legal, o médico sair do local de trabalho, você não desfez os campos, o cara pega, vai dirigir, tá tonto, aí a gente já imagina uma série de situações. Então, o técnico que faz o trabalho de apometria, ele tem a responsabilidade de reacoplar cada coisa no seu devido lugar, tá certo? Principalmente o médium.
tá bom? E a gente depois pode estar falando um pouco mais sobre essa questão, sobre trabalhos da apometria, como é que faço, sabe? Você vai descobrir que existem técnicas que utilizamos para combater alguns magos, magos negros e toda a estrutura aí que existe no campo astral que muitas vezes você não conhece. Nós temos técnicas específicas de isolamento, técnica que isola esse espírito, os outros espíritos, tudo a apometria te dá essa possibilidade, tá certo? Se tiver alguma dúvida, você sabe nós temos o nosso e-mail que vai estar no link também lá na parte de baixo, o nosso WhatsApp, você pode mandar as dúvidas e tal, e a gente vai tirando na medida do possível e realmente dentro de acordo da necessidade de cada um, tá certo? Então você vai ter essa possibilidade aí, tá ok? Então, bom, feito todos os términos de tudo aquilo que nós fizemos, né? A gente vai pedindo realmente a espiritualidade presente que nos auxiliou nesses momentos aqui que estamos aqui, para falar um pouco sobre a apometria, para que também, né, possa trabalhar no nosso campo físico em que estamos aqui, né, e a gente vai retirando também os nossos campos de proteção, porque para falar de apometria não é simples assim, eu não posso chegar aqui, olhar para você e dizer o que eu acho e ponto final, não é assim que funciona, né, a gente sabe disso, tá bom? Então a gente agradece você mais uma vez a possibilidade de estar conosco. Só vou dar uma pincelada. No próximo vídeo, eu quero ver se esse final de semana eu vou dar uma pincelada sobre isso e tal. O próximo vídeo nós vamos falar do encontro que eu tive na data do dia 15 de fevereiro, no espaço Cognitus, tá certo? Consciencial. Lá foram falados sobre a NASA. Nós falamos sobre o Vaticano, tá certo? Falamos inclusive nesse local algumas situações que estão ocorrendo no plano material, enfim, e que o que está acontecendo, qual que é a grande sacada para os próximos 2 anos aqui. Só para pincelada rápida aqui, os 2 anos aí nós teremos uma informação muito importante: o reconhecimento mundial, tá certo? Mundial da vida extraterrestre. Isso vai acontecer nos próximos 2 anos, e reconhecimento inclusive pelo Vaticano e algumas religiões aí que estão ali trabalhando junto para que possa também trabalhar a cabeça do próprio ser humano. Então esses próximos 2 anos aí nós teremos essas informações aí que são fantásticas, você fica atento, tá bom? Eu vou falar isso aí no próximo vídeo, no próximo programa aí, pra gente poder tá explicando com mais ênfase tudo isso que aconteceu, como foi, o que está sendo dito e como é que estão preparando as pessoas, né, para que elas entendam um pouco mais sobre esse processo de reconhecimento de vida fora do espaço. Tá bom? Então, aguarda, espera aí no próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue colocar esse vídeo um pouco mais, talvez aí no final de semana, pra gente poder falar sobre isso, tá certo? De qualquer forma, a gente lança e a gente informa, e vai ser uma coisa muito legal aí. Eu quero entrar nesse assunto e falar pra você exatamente o que está acontecendo, né? Como é que isso tá correndo, né? Então é muito legal aí, espera aí no próximo vídeo aí que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a você sobre essa possibilidade. Hoje nós falamos um pouco sobre a apometria, mas não é só isso a apometria? Não, lógico que não. A apometria é um campo infinito de informações aí, tá certo? Nós falamos aqui de 2 pessoas que entendem e conhecem, né? 2 escritores aí que sabem e conhecem esse trabalho, tá certo? Mas é muito mais que isso. Nós temos aí grandes grandes técnicos apométricos nesse meio. Nós temos um maravilhoso chamado Godinho. O Godinho, ele é uma pessoa muito entendida no assunto, tá certo? Ele dá cursos de apometria também, e depois você pode pesquisar sobre isso aí, mas enfim. E depois eu vou explicar um pouco mais, tá? Como é que se deu, como é que abriu essa questão aí, um pouco mais sobre o Neutra Apometria, que eu acho muito legal, tá? É uma casa maravilhosa que funciona. Ela tá aqui na região de Interlagos, né? Próximo ali do Shopping Interlagos.
e o núcleo de estudos, ele é fantástico, é um trabalho criado aí, né, especificamente pelo professor Francisco Alberto da Ieira, tá bom? E a gente pode falar um pouco sobre isso aí. Eu tenho algumas pessoas que eu conheci que trabalharam e fantástico, tá bom? E é isso aí. Obrigado, agradeço mais uma vez. Espero você aí no próximo vídeo. Espero que você esteja gostando. Dá sua opinião lá, coloca o que você acha, o que você pensa sobre todo esse trabalho que a gente está fazendo, tá bom? Tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, é normal, né? Jesus não agradou a todas as pessoas, tá bom? E eu espero estar com você no próximo vídeo, né? Pedindo sempre a espiritualidade maior que nos auxilie, nos ajude nesse processo maravilhoso de transição e regeneração planetária, tá bom? Um abraço, um beijo, fica com Deus, que Ele te proteja no decorrer dessa semana e da próxima, que tenhamos boas notícias. Estamos precisando.